Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Desperta, Arapiraca. Muito bem, gente. Graça e paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos começando mais um episódio, mais uma gravação maravilhosa, onde nós abordaremos um tema importantíssimo, que é o estudo da palavra de Deus, o estudo da teologia. Qual a importância desta palavra para as nossas vidas? E hoje estou recebendo um convidado especial, meu querido amigo diácono Afonso Farias. Ele é membro da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, diácono da igreja, serve ao Senhor, e a igreja é pastoreada pelo meu amigo pastor Manuel Sebastião. Querido, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe, vamos ter um bate-papo maravilhoso hoje. Amém. Em nome de Jesus, meu irmão. Muito bem. Então a gente vai começar falando sobre sua vida, né? Quem Amém. é o diácono Afonso Farias? Já nasceu no berço evangélico ou se converteu com o passar do tempo? Me converti, meu irmão. Fazem mais ou menos 10 anos que eu fui alcançado pela graça. 10 anos. Me converti numa Assembleia de Deus Missão. Quando me converti, passava por uma fase um pouco complicada da minha vida. Era um jovem rapaz, estava meio perdido. Pensava que sabia de tudo e que eu tinha as respostas de tudo. E que as vozes dos mais velhos, dos meus pais, eram apenas uma opinião que eu podia relevar, que eu não podia levar em conta, porque era de outra geração, eu agora da uma geração mais moderna, então eu que tinha as respostas, eu ia descobrir o mundo, ia ter as minhas experiências, e acabei descobrindo que as palavras do meu pai eram uma verdade, que tudo que a vida podia ensinar, ele também ensinava, a diferença é que a vida não ensinava com tanto amor. Então, você se acha ou se achava um jovem polêmico, crítico, que gostava de questionar os valores da vida? Ou como era o seu comportamento? Você Na achava uma verdade, eu pessoa sempre... educada ou meio rebelde? Não, sempre tive um problema com hierarquia, eu sempre tive um problema Sim. com posições mais elevadas do que a minha, eu sempre achava que eu deveria estar por cima, sempre deveria ser o cabeça, eu sempre deveria ter a última palavra. Eu pensava, o nariz é meu, a vida é minha, eu vou agir do jeito que eu quiser. Mas, pela graça do Senhor, fui aquebrantado, remoldado e descobri que a minha vontade, na verdade, é a última coisa que interessa nessa história, que a vontade de Deus é soberana, que a vontade de Deus deve permear sobre a nossa vida e que a palavra deve nos direcionar em todas as direções. Então a gente não é mais, como diz a palavra, levado por todo vento de doutrina, levado por todo tipo de opinião, cada um julgando a sua doutrina ou cada um tendo as suas decisões em cima do que a palavra deve dizer. Não, pelo contrário, é a palavra que diz quem nós somos, é a palavra que nos direciona, é a palavra que fala o que podemos ou não podemos fazer, e isso nos direciona para o Muito bem. Senhor. Então, diácono Afonso, foi uma verdadeira metanoia, né? A Metanoia. transformação, uma mudança de vida. E eu sempre costumo dizer que Deus ele não muda uma pessoa 100%, até porque uma pessoa não consegue ser ruim 100%. Então, existem alguns valores importantes na vida de um ser humano que Deus, ele agora canaliza esses valores para serem usados na sua obra, né? Com Alguém, certeza. tem gente que é muito desenrolado nas artes, na música, aí Deus vai, pega o camarada e ele é usado no louvor na igreja, né? Outro é uma pessoa bem engenhosa para reparar as coisas, consertar coisas. De repente, Deus ele dá uma criatividade muito maior para que ele venha servir na obra do Senhor. Então, existem características boas que são preservadas. E na sua vida, quais são essas características? Eu sei que assim é difícil falar sobre si mesmo, né? Mas o que é que você acredita que você já tinha como uma característica boa e que foi potencializada na obra de Deus? Na verdade, agora, eu sempre fui um rapaz questionador, e aí existir várias questões na minha cabeça, vários problemas que eu achava que o mundo tinha, que as pessoas tinham, que as famílias tinham. Então eu sempre me questionava muito sobre por que as coisas serem como são. Uhum. E essa foi uma característica que ainda foi mantida, porque depois da minha conversão, agora eu podia questionar tendo respostas. A Bíblia, sempre as pessoas vão dizer que a palavra de Deus é a resposta, que a Bíblia é a resposta, só que esquece de dizer, mas para quais perguntas? Uhum. Então,
essa característica minha foi mantida, esse questionamento. Aprendi que Deus realmente ele não joga fora, ele realmente ele faz um novo nascimento, ele faz uma nova criatura, mas ele mantém aquilo que ele já tinha dado como dom, como chamada para cada ser humano. Pedro foi um excelente pescador e depois de sua conversão ainda continua sendo um pescador, só que agora de homens. De almas, de A Bíblia vai homens. dizer que Paulo, ainda como Saulo, nas suas perseguições à igreja, escrevia cartas para perseguir a igreja, e depois de sua conversão, agora ele também começa a escrever Escrever cartas agora cartas. para a edificação da igreja. E Paulo é algo curioso, porque um dia desse eu preguei sobre Paulo, e Paulo ele tinha dupla cidadania, né? Ele nasceu em Tarso, que era uma região da Cilícia, então, filho de judeu, ele era judeu de sangue, mas territorialmente ele era um cidadão romano, naquela região da Cilícia, Ásia Menor. E Paulo falava grego, hebraico, aramaico, era uma pessoa bem abalizada e foi ensinado aos pés do sacerdote Gamaliel. Então, todas essas características de conhecimento, de sabedoria que Paulo ele possuía, já no seu momento em que ele atuava como um fariseu, convertido a Cristo, ele foi um apóstolo que, de fato, ele utilizou muito essa sabedoria, essa inteligência. Tanto que alguns dizem que os escritos de Paulo não é de fácil compreensão, né? É difícil. Então, frisa bem essa questão das características antigas que são preservadas por Deus e são potencializadas na obra do Senhor. Agora eu quero saber uma coisa. Convertido há 10 anos, né? 10 anos. Qual a idade que você tem? Tenho 29 anos. 29 anos, camarada novo, 29 anos. Amém. Com 19 anos de idade, estava ali conhecendo a Cristo, vivendo um, um novo momento, né? Uma nova história. E como foi esse direcionamento? Se converteu? Foi direcionado a qual igreja? Quem era o seu pastor? Como foi esse acolhimento na obra do Senhor? E quando sentiu o desejo de cooperar? Como diz o Senhor, o que eu faço agora tu não entendes, mas entenderá depois. Como disse, eu passava por uma fase um pouco complicada da minha vida e teve um dia que eu decidi que não fazia muito sentido mais continuar. Então eu me lembro que eu achava que a única saída agora era colocar um fim em tudo. E eu estava tão decidido a fazer isso que eu me tranquei em um quarto e pensei, refleti com os meus valores na época, com aquilo que eu achava que era certo. Uhum. Decidi que não fazia sentido continuar daquela forma. Atentei contra a minha vida, pela graça e misericórdia de Deus não tive êxito. E fiquei querendo entender o porquê que eu não consegui ter êxito no que eu quis fazer. Saí na rua, havia a mocidade que estava evangelizando, a mocidade da igreja Assembleia de Deus do Cavaco. Cavaco. Me entregaram um folheto. Primeira igreja que eu preguei na minha vida. Mesmo? Com 13 anos de idade. Entregaram para mim um folheto e disseram: Jesus te ama e tem uma história para viver com você. Mas eu conheço um Jesus que minha mãe rezava, eu conheço um Jesus que alguém ia para uma missa, ou que alguém ia para uma igreja, um Jesus que passava no filme ou no Natal ou na Páscoa. O que esse Jesus tem para mim? O que ele pode querer com uma pessoa como eu? Voltei para casa, estava dando a hora do culto, eu disse, vou, não vou, vou, não vou. Isso foi no evangelismo. Isso, no evangelismo na rua, me entregaram um folheto, falaram comigo, sair das quatro com paredes, certeza. Né? E lá dentro decidindo se ia ou não ia, acabei dizendo, não, vou dar uma volta. E dessas voltas, sem perceber, acabei parando na porta da igreja. Meu Deus, lá no Cavaco. Lá no Cavaco. Na época, o obreiro Marcos André foi o meu primeiro discipulador. Eu me lembro que ele me pegou pelo ombro, me levou para dentro da igreja. Disse, não se está envergonhado, você é bem-vindo aqui, essa aqui é a casa do nosso pai. Eu escutei a pregação dele. Ele era pastoreado pelo pastor Adilson, foi o meu primeiro pastor. Inclusive, ele já teve uma entrevista aqui, eu estava assistindo. Muito bem, Adilson Tavares. Isso. Um abraço. E eu me lembro da pregação que ele fez sobre Lucas, dizendo, louco, hoje te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Então eu tive a resposta, porque eu não tive êxito naquilo que eu tentei fazer, porque se naquele momento
eu tivesse feito o que eu tivesse pensado em fazer, o que eu teria preparado? A palavra Absolutamente foi nada. direta à sua necessidade, né? Falou na alma. Então ali o Senhor quebrou todas as minhas barreiras, quebrou todos os meus questionamentos, todo o meu orgulho e soberba, meu narizinho empinado, foi aquebrantado naquele dia e descobri que eu deveria ter algo para entregar a Ele, algo para fazer por Ele, algo para que as minhas mãos não estivessem vazias quando me encontrasse com Ele. Então, a partir daquele dia foi que eu tive minhas primeiras experiências no ministério, foi aí quando eu conheci a Jesus, quando eu fui ensinado sobre quem Ele era, sobre o que Ele esperava de mim, sobre a sua chamada especial para cada um de nós e sobre o propósito que Ele tem na vida de cada um de nós. Já começou com intensidade ou ainda ficou esperando um tempo para poder servir? Ou desde Não. que chegou já mostrou aquela vontade, aquele desejo de aprender, de cooperar? Graças a Deus tiveram obreiros preparados para sanar minhas dúvidas, para me encaminhar, para me dar um direcionamento, para mostrar o que eu deveria agora, como cristão, me importar, qual era a mensagem que eu Uhum. carregava, o que o meu comportamento agora não respondia somente a mim, mas agora eu fazia parte de um corpo, eu era membro de um corpo e agora eu respondia a todos. E agora eu não se preocupava apenas mais comigo, mas eu tenho agora uma preocupação agora coletiva de qual a imagem de Cristo que eu estou passando para os de fora, como eu posso edificar o corpo de Cristo, aqueles que estão dentro. Que maravilha. Uma vez, Afonso, eu estava evangelizando, aí um irmão de outra igreja chegou perto de mim e disse: Pastor, eu estou vendo tua luta toda vez que tu está aí praticamente sozinho evangelizando. E eu sei que é difícil, mas ele disse assim para mim: não se desgaste não, faça só aquilo que der para você, porque esse povo é ingrato, esse povo não merece não. É muito melhor se eu cuidar melhor da sua vida e deixar o povo para lá. O irmão me disse isso como se fosse uma desmotivação a missões, a evangelismo. Eu olhei para ele e disse: cuidar da minha vida é muito pouco para aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não tenho mais esse privilégio, esse luxo, porque a minha vida eu não tenho mais por preciosa, se não fazer aquilo que Deus me enviou a fazer. Então, eu percebi naquele momento que eu estava falando para ele que a gente não pode viver apenas, entre aspas, apenas de resultados, mas de obediência, porque a nossa pregação pode até não atingir a quantidade de pessoas que a gente quer ou deseja, mas o simples fato de sair para pregar, você está na obediência a Deus e é isso que mais importa. Jeremias profetizou, e ninguém quis ouvir Jeremias, zombaram de Jeremias, humilharam Jeremias e ninguém acreditou nas suas palavras. Passou-se muito tempo, alguém poderia dizer: Jeremias foi um profeta sem resultado, sem êxito. Aí chegaram e perguntaram, né? Na verdade, Jesus perguntou para os discípulos: o que os filhos dos homens, o que os homens dizem acerca do filho do homem, acerca da minha pessoa? Aí disseram, uns disseram Jeremias, ou melhor, uns disseram João Batista, outros Elias, aí depois falaram, e outro Jeremias. Ou seja, é muito melhor ser comparado com Jesus do que ser uma pessoa onde se espera resultado humano. Então, a partir desse momento, eu coloquei firmemente no meu coração esse desejo de sempre ir além. Mesmo quando as forças estão se esvaindo, Deus segura na nossa mão e nos leva. E Eu quero saber de você sobre esse chamado para o ensino, para a obra, para missões. Como isso aconteceu na sua vida? foi interessante porque no início da minha conversão, o ministério de pregação me chamava muito a atenção. Uhum. Via o próprio pastor Adilson, da igreja local, via os grandes nomes da época, Adilton Costa, Marcos Feliciano, Takayama. Eu via essas pessoas Geração boa, viu? pregando e Napoleão Falcão, eu via eles pregando e meus olhos saltavam e dizia: meu Deus, eu queria pregar dessa maneira. Eu queria ser essa espada cortante desta forma.
Se o Senhor tiver misericórdia de mim, eu queria ser usado dessa maneira. Só que o Senhor acha que tem outros planos para mim, que em um culto que eu recebi a minha chamada, eu fui direcionado até a frente e o que me foi entregue pelo Senhor foi: você não é uma espada, mas eu quero tornar você uma pedra para afiar. Fiquei como Daniel, recebi a revelação sem ter entendimento do que ela Uhum. significava. Mas pelas escrituras o Senhor me revela que e aquele que se dedica ao ensino, que se esmere a fazê-lo. Ou Maravilha. seja, que seja uma pedra de amolar, que seja aquele que vai afiar outros para que possam estar prontos e operantes para aquilo que devem fazer. Então ali eu compreendi que o meu chamado, que aquilo que o Senhor buscava em mim era que eu pudesse edificar a sua igreja, edificar o corpo de Cristo através do ensino. Tem pessoas que só são profetas. E tem outros que, além de serem profetas, eles têm escola de profetas, Exato. né? Você já ouviu falar desse termo, né? Dessa expressão na Bíblia. Alguém pode dizer, e precisa ter escola para aprender a profetizar? O que é que você acha sobre isso? As coisas espirituais, as revelações de Deus precisam de um direcionamento, como se fosse uma sala de aula para se assentar, para aprender, ou tudo vem pelo presente de Deus? Amém. Isso é muito importante. Vamos analisar. Nós temos 5 ministérios de acordo com a Bíblia, em Efésios, que vai falar sobre o apostolado, vai falar sobre o profético, o evangelista, o pastorado e o de ensino. Você pode até usar a mão para aprender, para Uhum. decorar. Nós temos o apostólico, que ele toca todos os outros dedos, ou Olha só, seja, ele é o responsável por essa é edificar boa. esses outros ministérios. Ou seja, Sim, não há ninguém que nasça pronto. Há necessidade que alguém ensine um ofício. Há necessidade que alguém lhe ensine o que se deve fazer. E essa é a principal função dos apóstolos. Ide em todo mundo e não fazer convertidos, mas fazer discípulos, discípulos. homens capacitados a fazer a obra. Nós temos o profético, que é aquele que aponta uma direção, que é o profeta. Nós temos o evangelista, que é o dedo maior, porque não existe ministério maior do que aquele de que ganha almas para o Senhor. Nós temos o pastorado, que é o dedo anelar, que mostra o compromisso e a aliança que a noiva do Cordeiro, e ele nunca deve esquecer que a noiva é de Cristo, não é dele. E nós temos um menorzinho da turma, que é o do ensino, que é o mestre, O que eu costumo mestre. brincar, que é para tirar a cera do ouvido, brincadeira. Muito boa essa É analogia, que ele, na gostei muito. verdade, é a base, Sim, é uma base de sustentação para todos os demais. maravilha. E todos eles devem passar para o apostolado. O apóstolo é aquele que vai discipulá-los, é aqueles que vai ensinar, mesmo que o apóstolo em questão não tenha o título de apóstolo, mas ele precisa ter um ofício, que é ensinar, que é discipular, que é capacitar aqueles a fazerem o que ele faz melhor do que ele mesmo. A igreja atual, ela bate muito na tecla do pastor e do evangelista e esquece dessas outras Esquece totalmente. funções, né? E acaba abrindo uma lacuna muito grande na obra, porque essas outras funções, elas são extremamente necessárias. E por causa dessa negligência com essas demais funções, a igreja tem sofrido com isso nos últimos dias. Muito. Infelizmente, pela própria negligência dos ministérios, nós temos que entender para que servem esses ministérios. Por que Cristo deixou esses ministérios específicos? E por que ele entregou para a igreja esses 5 ministérios? A Bíblia vai dizer, para edificação do seu corpo. Ou seja, se eu negligenciar qualquer um deles, o corpo vai nascer ou o corpo vai se tornar um corpo atrofiado, com membros atrofiados. E isso é um problema. Não podemos negligenciar o apostolado, não podemos negligenciar o profético, não podemos negligenciar o evangelístico, não podemos negligenciar o pastorado e não podemos negligenciar o ensino. Se negligenciarmos qualquer um deles, a igreja vai sofrer, o corpo vai padecer. Não existe uma igreja que seja somente apostólica, uma igreja que só seja somente profética ou que seja somente de ensino. Se isso acontecer, é uma anomalia, é uma deturpação. Ela não é Ótimo, ótimo. saudável. Ótimo entrar nesse assunto, porque já lançando uma polêmicazinha, né? É, Você acha viável, confortável uma igreja se intitular apenas apostólica ou apenas profética? Ou acredita que a igreja precisa suprir todas as necessidades espirituais
do público No que momento frequenta. que uma igreja se identificar apenas como um ministério, ou seja, não, essa igreja é somente evangelística ou essa igreja é somente de ensino, ela já está contrariando a própria escritura. Porque se somos membros de um corpo, Paulo vai dizer, mas um membro difere de outro membro. Uhum. Um braço não pode olhar para o olho e dizer, por que eu não sou um olho? Eu queria ser olho. Ou o olho olhar para o braço e dizer, não, não me importa o braço. Eu já sou independente. E se o corpo for todo olho, cadê a audição? E se for todo ouvido, cadê o paladar? Cadê o olfato? Então isso já mostra uma deficiência. E isso não é saudável. A igreja deve crescer nos 5 pontos, nos 5 ministérios para uma edificação completa. Claro que uma igreja ela pode ter um ministério em destaque. Ela pode ser conhecida por mais uma abrangência, ou uma especialidade, ou uma facilidade naquele ministério. Mas ela jamais, em hipótese alguma, pode negligenciar qualquer um dos outros. Porque o ministério profético, ou pelo menos as revelações, as profecias, elas chamam muito mais a atenção do público hoje do que os outros ministérios. Por exemplo, o Ministério do Ensino, a palavra. E para você me responder isso, eu lembro, eu fui pregar não, né? Eu fui participar de uma vigília. E na vigília, chamaram mais ou menos uns 5, 6 pastores para dar as oportunidades para saudações. E todos os pastores, sem exceção. O primeiro trouxe a sua saudação e revelou. O segundo revelou. O terceiro revelou. O quarto revelou. Aí me chamaram, né? Eu era o quinto, depois tinha um outro. Eu fiquei pensando, meu Jesus Cristo, que negócio é esse? Porque, de certa forma, empurra o camarada na parede, dizendo, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto revelou. Se tu não revelar, tu vai ser fraco aqui. Aí tá morto, espiritualmente falando. Aí eu fui, Deus me usou na instrumentalidade que ele me usa, e o sexto veio depois de mim e revelou. Ou seja, eu fui o único que não revelei, até porque Deus não me deu esse dom quando sou usado de forma esporádica. Mas, assim, eu não desacreditando dos meus irmãos, os pastores, mas eu vi como um ambiente um pouco perigoso, porque talvez alguém, eu já edificado na palavra, balizado, me abalou as estruturas. Imagina uma pessoa que não tem uma firmeza na sua fé em um ambiente como esse. Ele vai se sentir pressionado a profetizar. E se não vem de Deus, já sabe que sai, né? Então, por que você acha que existe uma preferência muito grande, porque chama muita atenção a revelação em detrimento dos outros chamados, outros dons? Aqui a gente entra num campo minado, infelizmente, de uma grande parte da igreja atual. Primeiro, a gente tem que fazer uma diferenciação entre o dom de profecia e o ministério profético. Uhum. Uma pessoa pode ser usada no dom de profecia e não necessariamente participar do ministério Sim. profético. Alguém pode dizer, mas como isso pode se dar? Exemplo, a maior profecia que nós temos, ela está escrita e não falada, e é a Bíblia Sagrada. Então, o profeta é todo aquele que traz a revelação. Ou seja, todos aqueles que falam a palavra, pregadores, todos aqueles que falam a palavra, ministrando-a, e revelam essa palavra, essa revelação, aquilo que o Senhor já declarou para a sua igreja às pessoas, este é também um profeta. Mas as pessoas então negligenciam esse ministério profético e querem somente aqueles que são usados na profecia. Mas aqui a gente entra em um outro problema. Se verdadeiramente ela é uma profecia genuinamente divina, tendo origem no Espírito, ela deve seguir 3 pontos que a Bíblia deixa claro. Toda profecia é para exortar, corrigir e consolar. Ou seja, se aquela profecia não for para me confrontar, vaso, mulher, Que é a correção. homem, você está andando por um caminho perigoso. Retroceda. Arrependam-se. Esta é uma profecia para correção. Mas se não for correção, então ela deve ser para exortação. Homem, tenha coragem. Se o Senhor te chamou para a obra, você tem a capacidade de fazê-la, porque o Senhor não comete erros. Então isso encoraja alguém a fazer algo. Ou então de consolo, alguém que está em profunda tristeza, em profundo pesar. Filho, eu estou aqui, eu lhe amo.
eu estou aqui cuidando de você, mesmo nesse vale, eu estou lhe olhando. Então, se segue esses 3 pontos, é uma profecia e deve ser recebida pela igreja, e como diz o próprio Paulo, a gente não deve extinguir jamais, os dons, mas quando olhamos as profecias de hoje, e principalmente aquelas que lotam, eu fico no com minha indagação dizendo: "Ora, o espírito de adivinhação era repreendido nos tempos da igreja primitiva, Uhum. mas hoje ele é aplaudido". Aplaudido. As pessoas se encantam com coisas que eu me faço perguntar: "Mas se é tão fácil ludibriar alguns, como um número de CPF, como nomes de alguém, de algum parente, Informações dessas como se pessoas não que ficam fosse humanamente em redes possível, sociais, né? ou uma fonte totalmente acessível, como se não existissem ferramentas dentro da oratória e da psicologia que muitos, infelizmente, usam de uma forma maléfica, não que seja o Uhum. mal em si, mas usam ferramentas para o Sim. mal, e você vê as pessoas caindo e seguindo esses profetas. Eu me fazia a pergunta: "Meu Deus, se por tão pouco a tua igreja às vezes já é levada a seguir esse tipo de vento de doutrina, imagine nos fins dos tempos quando vier o falso profeta, quando virá aquele que fará fogo descer do céu, como mais fácil não será enganá-la". Verdade. Porque querem essas profecias, mas negligenciam a principal, que é a palavra de Deus. E Paulo já advertia: qualquer profecia, ela está passiva de julgamento. E qual é o julgamento? Ela vai Incrível a contra a palavra. palavra, ela exorta na palavra, ela consola na palavra, ela corrige na palavra? Não. Então ela deve ser duramente repreendida. Ela deve ser duramente rejeitada no nosso meio. Porque a única voz profética que deve ecoar no nosso meio é a voz do Senhor. Psicologia, coaches ou qualquer outra artimanha que um homem tenha, ou a barganha, ou a manipulação emocional ou financeira, deve ser totalmente rejeitada. Tem práticas, eu ouvi falar que estão usando as práticas de Charcot, se não me engano, é algo da psicologia, da Para a parapsicologia, psicologia. né? E tem muitos que têm se enveredado por esse caminho para tentar atingir uma massa maior, né? E as pessoas são ávidas por novidade. E eu considero essa Sempre. geração como a carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Vocês estão saindo da naturalidade do evangelho, da simplicidade do evangelho, para se enveredar por um caminho que vocês não precisavam. Vocês estão olhando aí para o judaísmo, estão desejando a lei de Moisés, desejando viver como judeus, e vocês não são. Vocês estão querendo ir além, por quê? Porque estão fartos do simples evangelho. Então, essa sociedade, essa geração, ela não está mais se satisfazendo com a pureza do evangelho, com a mudança de vida, transformação, com a conversão. Elas querem ver atitudes e atos miraculosos, né? Como as revelações de CPF, etc, etc. É isso que prende as pessoas na igreja, porque elas querem ver o inacreditável, né? E isso é perigoso, porque eles estão colocando a experiência em um patamar superior à palavra. E uma experiência pessoal nunca vai ser superior à palavra. E isso, infelizmente, vem de uma tradição. Quando Daniel e Gurnavir Ingrid vieram para o Brasil, eles vieram de uma igreja batista, e quando eles vieram implantar o pentecostalismo aqui no Brasil, eles não vieram com uma teologia pentecostal, eles vieram com uma experiência Sim. pentecostal. Então, essa experiência foi difundida no Brasil e é uma experiência do Espírito Santo. O problema foi que as pessoas começaram a colocar, como o senhor disse, a experiência acima das escrituras, como aquilo que eu vivencio é a realidade e não aquilo que a palavra diz. E isso é extremamente perigoso, porque isso aí é o cerne do pecado original. Essa é uma característica do neopentecostalismo, É mais agravado ainda, mas no próprio pentecostalismo, infelizmente, a gente também tem. tem. A gente não tem uma doutrina pentecostal, a gente ainda tem uma experiência pentecostal. A maioria das nossas doutrinas são baseadas numa teologia batista, numa teologia wesleyana, mas nós não temos uma teologia pentecostal em si Uhum. mesmo. A gente teve um começo desse movimento,
com um teólogo chamado Antônio Gilberto, que infelizmente ou Sim, sim, grande felizmente Antônio Gilberto. já descansa no Senhor. Infelizmente para nós, infelizmente para ele, que agora já está recebendo o galardão da sua obra. Ele tem a sua teologia sistemática pentecostal, foi o primeiro passo a gente ter a nossa Uhum. própria teologia. A Assembleia de Deus também com o começo da sua confissão de fé. A gente começa agora a produzir a nossa teologia pentecostal, até porque o movimento pentecostal tem menos de 100 anos. Comparado a 500 da reforma, a gente está Exatamente. começando a caminhar. Que para quem estudou sobre a teologia, as ondas do pentecostalismo, as três ondas, então, assim, de 1910 em diante, pouco tempo, né? E que Pouco se tempo. manifestou o pentecostalismo no nosso país. E ainda se passa por três fases, né? A gente vê pentecostais até chegar no neopentecostalismo, que são igrejas que acabam privilegiando certos dons e negligenciando, se esquecendo dos demais. Então, a gente tem essa questão das pessoas colocarem a experiência acima das Acima escrituras. das escrituras. É Infelizmente, isso é um perigoso. problema que vem desde Adão, porque Adão recebeu uma palavra: certamente, no Uhum. dia que comeres do fruto, morrerás. Então, o que ele faz? Está lá, ele vê Eva comendo do fruto, observa e diz: mas ela não morreu. Não morreu. Ela não morreu. A experiência de Adão diz uma coisa: não morre. A palavra diz outra: morre. Só que Adão agora coloca a experiência dele acima da palavra de Deus e diz: Deus mentiu, não morre. E essa deturpação da palavra de Deus, Satanás ele usa como estratégia há bastante tempo, né? É a Porque única assim, estratégia que ele o diabo conhece. disse certamente não morrerás. E Adão ouviu de Deus que se ele comer, ele ia morrer. Ele de fato morreu espiritualmente. Aí Satanás se apresenta a Jesus no deserto e diz: se tu és o filho de Deus, diga essas pedras se transformem em pães. Aí recebe uma palavra de Jesus, aí 1-0 para Jesus. Ele transporta Jesus para o pináculo do templo, diz: te lança abaixo, porque está escrito. Olha só, está escrito. Então, muitas heresias dos dias de hoje vão ser baseadas em textos deturpados da palavra. Então, o diabo, ele é crente e o diabo conhece a Bíblia muito melhor que Conhece. a gente, né? Muito melhor. E para usar na deturpação da palavra é o que ele mais vai fazer, na sedução das palavras. É como eu costumo dizer, é a única estratégia que Satanás tem contra a igreja é a deturpação da palavra. Porque, vejamos, não adianta Satanás perseguir a igreja. Não adianta ele se levantar como a igreja, levantar homens para matar a igreja, como levantou Nero, como levantou os Césares, como Uhum. nós vimos no Coliseu, os mártires. Porque a igreja perseguida, ela só crescia. A igreja na perseguição, ela só aumentava. É verdade. Isso é Então, a perseguição não é capaz de parar a igreja. Quando é que começa o problema das igrejas? Com a deturpação da palavra. Quando aquilo que deveria ser a verdade começa a receber pequenas porções de mentiras. E a igreja agora para de crer na palavra de Deus e começa a crer num evangelho que é falso. a mistura, né? E se o evangelho é É, falso, ele produz falsos crentes. Se são falsos crentes, são uma falsa igreja. E se é uma falsa igreja, é uma falsa salvação. realmente. Essa questão da deturpação e da alteração da palavra genuína acaba gerando um inchaço que parece ser crescimento, mas não é, Não é é? inchaço, e altera a qualidade do evangelho, porque vão se infiltrando ali doutrinas de homens, né, comodidades, facilidades, e o evangelho acaba se tornando muito mais atrativo para o mundo do que confrontando realmente o mundo. Então isso é extremamente perigoso. Como você vê essa questão do ensino nos dias de hoje, da escola bíblica? Porque, assim, nós temos cultos e temos a escola bíblica, na grande maioria das igrejas, mas é praticamente uma regra. A escola bíblica é a menos frequentada É de um todas, padrão. né? Por Infelizmente é um mais que o padrão. pastor venha se esforçar ao extremo, as pessoas quase que, geralmente, elas não querem se dedicar ao estudo, ao ensino.
Então, assim, as escolas bíblicas são as menos frequentadas. Por que isso? Só existe uma resposta, infelizmente, para essa questão. As pessoas perderam prazer na palavra. A palavra não é mais o suficiente. A palavra não agrada mais as pessoas. Como o senhor diz, as pessoas sempre estão no afã de uma novidade. Paulo pregou por quase 12 horas. E quando ele partiu, as pessoas seguraram ele e disseram: Paulo, Uhum. se o senhor voltar amanhã, prega as mesmas palavras que o senhor pregou hoje. Escutar sobre a salvação, sobre como Cristo nos ama, sobre o seu propósito eterno e seu projeto eterno de salvação é maravilhoso demais. Eu não consigo me cansar. A Bíblia vai dizer em Salmos 1 que bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem que não anda no caminho do pecador, não se Uhum. detém na roda do ímpio e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o Tem seu o seu prazer prazer na na lei lei do do Senhor. Senhor e nela medita de noite. Então, a maior busca hoje em dia é da felicidade. Todo mundo quer ser feliz. E cada um tem o seu caminho para alcançar a felicidade. Alguns chegam a, digo, vou me saciar com as minhas vontades, os meus desejos, tudo aquilo que o meu coração pedir, ou seja, tudo aquilo que eu querer, eu conseguir alcançar, eu vou ter para saciar minha alma. E se encontram infelizes assim. Outros no materialismo, não, quando eu for rico, ou quando eu tiver aquele carro, ou quando eu tiver aquela casa, eu vou ser feliz. E não vai, porque ele se frustra, porque ele compra aquele carro novo e ele pensa, não é aquilo que eu pensei. E vivem na expectativa de ter e no tédio de possuir. Olha só, expectativa de ter E o e o tédio de tédio de possuir. possuir. Ele sempre vai É querer a outra expectativa, coisa. nossa, como eu quero aquele videogame, aquele PlayStation 5, e quando eu tiver aquele videogame eu vou ser feliz e trabalha, e soa, e pega cartão e divide em 10 vezes e consegue finalmente. Oh, que alegria, primeira semana não dá uma trégua pro videogame. Um mês depois o videogame tá levando poeira, já não é mais olhado porque agora ele deseja outra coisa, porque ele depositou sua felicidade ali. E os homens vivem assim, não sabendo eles que a única coisa que pode preencher um vazio infinito é um Deus infinito. Então, um homem Podemos. só encontrará a real felicidade, Essa é digna de um corte. um homem só encontrará a sua verdadeira felicidade naquilo que a palavra diz. É, Se um homem não tiver prazer na palavra, se ele não tiver prazer em ouvir a palavra, se ele não tiver prazer em conhecer a Deus através da palavra, esse homem nunca será feliz de verdade. E isso não sou eu quem diz são as escrituras. É por isso que alguém pode olhar para a vida de um cristão e dizer: como pode uma pessoa com tanto problema, com tanta coisa jogando contra, quando tudo parece dar errado, como pode uma pessoa dessa ainda ser feliz? uhum. Como pode Paulo, escrevendo sua carta aos Filipenses, que ficou conhecido como a carta da alegria, alegrai-vos? Mais uma vez eu digo, alegrai-vos. Alegrai-vos comigo. Paulo, você está preso, cara. Você foi abandonado por aqueles que se diziam seus amigos. Você Uhum. está sozinho, preso injustamente por pregar o evangelho, ou seja, enquanto muitos aí prometem riquezas, essa foi a tua recompensa, Sim, e o Senhor está olhando para a gente e dizendo para se alegrar, se alegrem. que Preso, maravilha, né? cativo, eu estava quando vivia no pecado. Liberto uma vez por Cristo, não há mais prisões que me prendam. O meu espírito é livre e eu me alegro nele. Então, a resposta que as pessoas têm para a felicidade que elas tantos buscam está diante delas. Bem-aventurado, feliz. Quer ser feliz? Deus está dizendo: esse é o caminho. Você não precisa inventar uma nova fórmula na sua cabeça. Você não precisa trilhar um caminho achando que vai ser de vida e no final é morte. O caminho é este, a verdade é esta e a vida é essa. Não há vida fora de Cristo. Não há vida verdadeira fora da palavra. Não há como você dizer que está bem verdadeiramente se a sua vida não é pautada pela palavra. E só se apaixona de fato por esse Cristo quando se conhece mais sobre ele, sobre a palavra, né? Eu ouvi uma frase que dizia o seguinte, que a Bíblia ela é o livro mais lido e talvez um dos menos meditados. Olha a expressão, né? Correto. Mais lido, porém menos meditado.
Qual contexto ele quis dizer com essa frase? Porque muita gente conhece a existência da Bíblia, lê algum texto ou outro, mas É o mesmo que Cristo fala aos saduceus. Os saduceus era a elite religiosa entre os judeus, sim. eram aqueles que pregavam para, para a classe política, para a classe emergente. Eles olhavam para Cristo e, fazendo suas indagações, Cristo responde: errais, por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Mas Cristo também alerta para eles e diz: olhe, lede o que está escrito. Uhum. Vocês leem, vocês só não compreendem. Paulo, como foi aqui no começo da nossa conversa, Paulo teve o que nós temos como formação teológica, o ápice da Uhum. teologia da época. Paulo tinha tudo a seu favor. Ele tinha a descendência judaica, hebraica, ele tinha uma nacionalidade romana que custava. Por isso que Paulo, quando se defende dizendo, eu sou cidadão romano, eu também Sim. sou, por um Paguei preço eu muito. comprei, eu tenho por direito de nascença. Ou seja, aquilo que você trabalhou para ter, eu já nasci tendo. Exatamente. Ele tinha a cidadania romana, ele tinha a formação da família, ou seja, já nasceu num berço, ou seja, a cultura familiar dele já apoiava, eles ensinado aos pés de Gamaliel. Ou seja, o cara tem tudo para dar certo. Mas a Bíblia vai dizer que ele começa a perseguir a igreja, acreditando que estava fazendo um favor para Deus. Eu vou Uhum. perseguir a seita do caminho, como era conhecida a igreja O de caminho, Cristo. né? Vou persegui-los, porque eles são uma deturpação da lei de Moisés. Olha que pensamento. Então, me dê a carta, vou escrever essa carta para pedir autorização, vou até a cidade de Damasco, vou perseguir a igreja ali, vou matar aqueles que se oporem, vou prender aqueles que se renderem. É isso que eu vou fazer. E no meio do caminho, a Bíblia vai dizer que ao meio-dia brilha uma luz mais forte do que o sol e faz com que Paulo caia em terra. Mas veja a pergunta de Paulo: quem é? Um homem com a maior formação teológica não sabe quem Cristo é. Quem é? Senhor? Quem é o Senhor? Quem é esse que me fez cair? Quem é esse que me cegou? Que voz é essa que eu estou ouvindo? Ou seja, toda a formação teológica que o mundo poderia oferecer não foi o suficiente para revelar quem Cristo era para Paulo. Por isso a Bíblia vai dizer que escamas caem de seus olhos, porque agora Uhum. Paulo consegue enxergar Cristo na Bíblia que ele lia. Muitas pessoas têm uma experiência com a palavra inspirada, que é a Escritura. Mas a palavra de Deus não é papel e tinta. A palavra de Deus, conforme a palavra, ela é espírito e vida. Por isso Adão é considerado uma alma vivente, mas o último Adão é considerado um espírito vivificante. Porque enquanto papel e tinta é uma palavra inspirada, mas enquanto pessoa é vida, é Cristo. Então tem como eu ter um relacionamento com a Bíblia, com a palavra inspirada, e não acontecer nada. É o conhecedor, né? Ele sabe do que está Exato. escrito. Na minha sala de aula, Gênesis, eu já Apocalipse. tive como colegas ateus. E vejam, no final vão ter um diploma. E isso não vai mudar absolutamente nada. Mas se tiver um relacionamento com o Cristo que essa palavra inspirada revela, é impossível que não haja uma mudança. É impossível que não haja conversões, é impossível que não haja cura, que não haja restauração, que não haja crescimento da obra, que não haja edificação, que não haja chamada, que não haja propósito. É impossível. É essa a questão. O problema é as pessoas terem acesso a essa revelação, terem acesso a romperem esse conhecimento carnal, essa limitação das suas mentes, para começarem a crer agora no sobrenatural, a olharem para si mesmos e disserem: é impossível a minha mente conceber quem é Deus. É impossível pela minha mente humana conhecer a grandiosidade de Deus. Então só há um método para eu conhecer quem ele é. É dizendo: eu não sou capaz. Por isso que Cristo diz: Pai, graças eu te dou, porque ocultastes essas coisas aos grandes e entendidos e a revelastes aos pequenos e contritos de coração.
Então, algumas pessoas dizem assim, Afonso, qual é a principal ferramenta para aprendizagem? Humildade. Você sempre saber que você não sabe tudo. Você sempre colocar na sua mente que Deus pode É, usar é verdade, qualquer eu só um, sei que nada sei, né? É Sócrates que diz isso. qualquer um ao seu redor pode te ensinar algo. Ninguém é tão sábio que não tenha nada a aprender e ninguém é tão ignorante que não tenha nada a ensinar. E quando a gente fala principalmente sobre essa questão, trazendo também um tópico que a gente estava no começo, sobre essa questão da formação, a formação ela é importante, mas ela é insuficiente em si só. Ela tem a sua importância. A teologia, ela dá um direcionamento, uma base, mas ela por si só não tem todas as respostas. Interrompendo, sem interromper, mas para complementar o que você ia falar, alguns falam que não é necessário ter esse estudo sistemático, porque isso acaba inibindo a revelação de Deus, O que também é no um erro. culto, né? Algumas pessoas dizem, muita teologia vai deixar você engessado, mecânico, Frio. frio, e você não vai conseguir se A permitir ser letra usado por mata. Deus. Usam essa A letra expressão, né, mata. bíblica, a letra mata, o espírito vivifica, para poder justificar isso. E outros dizem, se não tem como conhecer a Deus, de fato, como ele é, qual é a necessidade da teologia? Então, existem uns críticos da teologia. Existe. Como é que se lidar com esse assunto? Aqui a gente entra num problema primário da igreja. A igreja tem um problema de extremismo. Ou ela parte para uma ponta da extremidade, ou ela parte para outra. Parece que ela não sabe, como Cristo, ter o equilíbrio. Exemplo, se eu me entregar somente à teologia de uma maneira racional, eu vou ter um problema sério chamado racionalismo. Ou seja, eu só aceito aquilo que a minha mente pode compreender e que aquilo que eu posso replicar como um método científico. Existe, infelizmente, o fruto desse pensamento racional foi o que a gente conheceu como teologia liberal. Ou seja, as escrituras não são literais na sua forma de dizer. Ela não quis dizer Os seus isso. milagres, Questiona os até seus a literalidade de sobrenaturais, Adão, Eva, o essas seu coisas. sobrenatural. Não, não. O Gênesis é uma forma, uma caricatura de se dizer como as coisas É começaram. a tragédia humana, né? E isso foi o que matou o cristianismo na Europa. Por isso nós vemos como, infelizmente, a igreja se encontra nesse continente. Mas também, se eu partir para uma outra ponta, que é a da negligência da teologia, a negligência do ensino, do conhecimento da palavra, eu entro no campo do misticismo. Experiencial e místico. Místico. Mas baseado em quê? Não, baseado nas minhas experiências, nas minhas visões. Quando a Bíblia diz que um outro anjo, até um anjo mesmo, vier te revelar um outro evangelho que não seja esse, seja considerado maldição. E a maioria das seitas que foram fundadas foram um anjo me revelou, apareceu. um anjo me Igual revelou. aquela do anjo Labassura e Onderra. Meu Deus. Mas tem coisa que a gente vê que, meu Deus do céu. Eu demoro a acreditar na seriedade Que aquilo é sério. de muitos que aparecem na rede social, né? No YouTube e tal. E grava e faz aquelas brincadeiras. O varão da mata, o anjo não sei do quê. Tal. Eu olho para aqueles camaradas e vejo, são comediantes, não é possível. E são comediantes pesados, porque, assim, brincar com essas coisas santas é algo muito crítico, né? Então, eu não consigo ver com seriedade essas coisas. Mas tem gente que ainda acredita, de fato, e chama essas pessoas para pregarem nas suas igrejas. E esse é o pior. Eu sempre costumo dizer, o roubo é um crime. Comprar mercadoria roubada também é. É receptação. Uhum. Só vai haver um furto, só haverá um roubo se há alguém que compre. Porque se ninguém comprar, não há lucro. E se não há lucro, não há motivo para se roubar. Não há motivo para se cometer aquele crime. Ou seja, tão criminoso como aquele que empunhou a arma foi aquele que deu o dinheiro para comprar aquele que foi roubado, aquele que foi subtraído. Ou seja, tão pecaminoso como alguém que deturpa a palavra, que deturpa o conhecimento, que não tem as coisas santas como santas que é, como sagradas que são, mas as mundanizam, como o filho de Nabucodonosor, pegou os utensílios do templo e festejou com eles. Cheio de vinho. E teve a sua devida punição, e esses também terão.
porque de Deus não se brinca e de Deus não se zomba. O humor tá aí, é uma ferramenta necessária para alegrar a vida, mas nós temos que saber os limites dessa questão. Não se brinca com a dor de alguém, não se brinca com a fé de alguém. Esses são limites que o humor deve ter, que infelizmente nós vemos hoje especiais, talk shows, stand-up comedies, baseados somente em deturpar, em zombar do cristianismo, e muitos desses, infelizmente, se dizem cristãos. Eles têm ali um nicho evangélico em crescimento e essas brincadeiras acabam atraindo a atenção de E muita esse é o gente. problema. Eles só continuam fazendo o que fazem porque há quem consuma esses produtos, há quem consuma esse tipo de material. Muitos consomem, Eu né? fico perplexo, eu fico às vezes indignado quando vejo uma live no Facebook de uma pessoa não falando uma palavra inteligível, uma palavra compreendível. E há 5, 6, 7, 8, 10 mil pessoas assistindo. E quando vejo uma pessoa ministrando ou ensinando a palavra Com com seriedade, com postura, seriedade, com postura, com dificuldade, né, de compromisso, alcançar. eu vejo, quando muito, 100 visualizações, 80, eu fico, por que isso? Não é aquela necessidade de alimentar os seus olhos com a novidade, com, infelizmente, muitas vezes a aberração. Eu, como bombeiro militar, já trabalhei algumas vezes como socorrista, ambulância, e toda vez que a gente vai para uma ocorrência para socorrer, tem gente que não vai fazer nada, não acrescenta em nada, mas está ali como espectador, né? É curioso para ver sangue, para ver o sofrimento alheio. Então parece que esse é um sentimento comum nas pessoas, de serem atraídas pelo sofrimento alheio, atraídas pelo sangue, atraídas pela imagem sexual, atraídas pelo que é jocoso, que é cômico. Então, isso tem alcançado muitos cristãos que têm enchido sua mente de baboseira e acredita que isso é bom, porque crente tem que se alegrar, se divertir. Não, Então, qual seria o limiar disso? A diversão do cristão e essas brincadeiras com língua estranha, com as coisas de Deus. não se deve brincar com essas coisas. É um assunto muito sério para que você trate com leviandade. Nós, quando falamos sobre cristianismo, sobre evangelho, nós estamos falando sobre salvação ou perdição eterna. Nós estamos falando ou de uma eternidade com Deus, ou de uma eternidade sem Ele. Não são assuntos que abrem margem para brincadeiras. Não há momento para isso. Não é um momento para comédia. Isso é um momento de seriedade. O problema de você brincar com essas coisas é que a brincadeira, a comédia, o humor pode acabar nublando a seriedade que o assunto é. Se eu começo a brincar com essas questões, eu sendo cristão, eu mais do que abro brecha e mais do que abro oportunidade para que o ímpio também o faça. E vai dizer, isso aí não é sério, né? E isso, para mim, é um problema extremo. Uma passagem que fala muito sobre isso, mas que nas igrejas é usada, na maioria das vezes, com uma outra aplicação, é quando Davi enfrenta Golias. Embora a igreja acredite que esse texto é para ser aplicado como você vai vencer os seus gigantes, você vai vencer os seus problemas, e não é errado em si ensinar que você vai vencer os problemas, só que o texto em si não é com aquela Sim. finalidade. A finalidade do texto foi: Davi foi levar o alimento para os seus irmãos, mandado pelo seu pai Jessé, chega ali, vê um homem na frente dos filisteus, um gigante, afrontando, dizendo: não há homem no exército de Israel para que possa me enfrentar. Traga um homem aqui na minha frente, eu vou matá-lo, Israel vai ser cativo de mim, Israel vai ser cativo dos filisteus. E zombava, esta é a palavra, e zombava do exército de Deus. Davi diz: quem é este incircunciso que fala contra o exército de Deus vivo? O sentido do texto é: nenhuma ofensa contra Deus será tolerada. Davi não foi guerrear. Davi não saiu com a intenção de: eu vou sair para o combate. Ele disse: eu vou sair para alimentar.
Eu vou levar ali os alimentos, vou levar ali, vou ver meus irmãos, vou conversar com eles, vou levar notícia para o meu Aí pai. mostra uma O indignação. que muda o trajeto de Davi, o que muda o propósito de Davi ali foi a ofensa que ele escutou. Ele, como é a história? Como assim um ímpio está acusando a igreja de alguma coisa? Como assim um ímpio está apontando o dedo para a igreja? Como assim um ímpio? Um camarada que nem salvo é, um camarada que vai ser condenado se não se arrepender, tá, como diz uma expressão matuta, de goga com a cara da gente. Como é que a gente vai permitir um negócio desse aqui? Jamais. Quem este incircunciso? Quem ele pensa que é para ofender o exército de Deus vivo? Isso não é uma questão de brincadeira, é uma questão muito séria, deve ser levada com seriedade, Interessante. é uma questão de vida ou morte, literalmente falando, e principalmente da nossa parte, como cristão, o ímpio tem um comportamento de ímpio, mas nós, como os cristãos, não podemos consumir esse tipo de conteúdo, nem devemos produzi-lo. Nós podemos sim nos alegrar, podemos sim ter humor, temos muitas coisas para nos divertir, pode fazer piada, mas, por favor, Acha mantenha-se que, respeito com as coisas que são acha sagradas. que é uma característica do brasileiro, porque o brasileiro tem tudo, né? E o brasileiro gosta de ser irônico, humorista por natureza. Quem inventou as redes sociais? Estados Unidos. Quem são os maiores usuários? Os brasileiros. Né? Tem até aquela série, Todo Mundo Odeia o Chris. Né? Aí tem o ator que fez o Chris. Coitado, sofre. Ele sofre. Tudo que ele posta, foto, alguma coisa, já vem um monte de brasileiro comentando algum trecho de uma palavra que ele disse na série. Ele até numa entrevista disse, olha, eu vou fazer agora ao vivo. Eu vou postar uma foto, fazer alguma coisa aqui. Você vai ver o quanto de mensagem de brasileiro que vai aparecer. Aí, um monte de mensagem. Então, brasileiro por natureza, alguém posta qualquer coisa, seja fazendo bem, fazendo mal, o segundo ou terceiro comentário já vai ser Uma treta. piada. Já vai ser, tem a A piada, depois piada tem já a vem a treta, a confusão. confusão. Parece que não vive sem isso. Então, parece que é uma cultura que o brasileiro tem, dessa jocosidade, mas quando o ser humano encontra Jesus, ele precisa mudar alguns valores na sua vida. Você acha que isso precisa ser ponderado na vida do cristão, de não participar mais desse tipo de vida, dessa chocarrice, desse tipo de brincadeira? Mas isso é um fato. A própria Bíblia diz: você vai ter que se afastar de tudo isso, de toda a maledicência, de toda a palavra que não edifica, de toda Sim, palavra imunda, de toda chocarrice, de qualquer coisa do gênero, você vai ter que se afastar. E até se não fosse o que é, mas até se não fosse um pecado, até se não fosse errado, existem alguns irmãos que se escandalizam com aquilo. E a uhum. Bíblia é clara e E categórica: se afasta, né? você faz alguma Afasta coisa que pessoas. pode escandalizar, ou seja, tem um potencial de ofender um irmão, não faça. Porque tem muitos comentários de pastores, de obreiros, de irmãos, pessoas com posição, pessoas com responsabilidade, que acabam entrando na onda, na brincadeira e alimentando coisas que, aos olhos dos ímpios, é um problema da igreja. Que a própria igreja deveria resolver, mas está jogando aos quatro ventos aí para as pessoas verem, né? E isso é um Tá, a problema. igreja está trabalhando como se fosse um reino dividido nesse Isso. aspecto. É porque, infelizmente, o brasileiro ele não chora a sua desgraça, ele ri. Ele ri. Ele Isso tem um aspecto positivo? Tem, mas tem um negativo que ele não se apercebe a situação que ele se encontra. Sim. Uma vez perguntaram para mim: "Afonso, uma das principais características positivas do ser humano, ele se adapta a qualquer coisa. E qual é a pior característica dos seres humanos? Ele se adapta a qualquer coisa. A adaptação é uma boa ferramenta para que você possa passar pelas adversidades pensando em sair delas. Sair delas, exato. É uma adaptação temporária É para o aquilo jeitinho ali, brasileiro. é uma adaptação temporária para poder sair dela. O problema é quando você se adapta àquela situação e se mantém ali. Fica ali. Estaciona e morre ali. Esse vira um problema. Então, quando a gente tem esse quesito dentro da igreja, a gente tem que saber, gente, pelo amor de Deus, tudo bem, a gente passou por essa questão, a gente já teve uma vida fora, fora do evangelho, mas agora a gente está dentro do evangelho. Agora a gente vê a vida com outro prisma, a gente vê a vida agora com outro ponto de vista. A nossa cultura parece que acaba atrapalhando isso, né? Muito, e Porque, por muito. exemplo, você vê na Copa do Mundo em que o Japão veio jogar aqui,
Quando terminou o jogo, eles, com as sacolinhas azuis, né, começaram a juntar o lixo. E eles fazem isso em todos os lugares que vão. Cultura japonesa. Lá, se existe uma tragédia, um terremoto, um maremoto, alguma coisa, após isso, as pessoas começam a ajudar e não esperar apenas do governo. Por exemplo, vendem água num preço mais barato, mais em conta. E aqui na nossa cultura é extremamente contrário. Uns chorando, outros vendendo lenço e vende mais caro porque precisa do lenço. Vende água mais cara porque agora tem uma demanda muito maior. Aí a pergunta que eu faço para a gente encerrar, chegando agora no final, é essa. Se a cultura brasileira acaba atrapalhando a divulgação do evangelho por cristãos que não mudaram a sua forma de pensar. Porque a cultura japonesa não é cristã. E você vê um nível de fraternidade, um senso de organização maior do que nós que somos de uma cultura cristã, mas parece que é um pisando na cabeça do outro. Tem uma resposta teológica e histórica para isso. Teologicamente falando, o próprio Paulo, ao advertir a igreja de Corinto, diz: eu vejo no meio de vocês imoralidade tal que não é vista nem no meio dos pagãos. Ou seja, os ímpios dão um exemplo para você de moralidade e vocês não. Então aqui já tem um problema. Porque a igreja deveria ser o exemplo para o ímpio. Maior. Exato. Sempre deveria ser o exemplo. Ou seja, aquele ditado, ó, se não vai ajudar, por favor, que não atrapalhe, é uma verdade. Uhum. Mas, historicamente falando da própria igreja, a nossa fundação como nação, historicamente falando, existe uma vertente espiritual nela. É um ano de 1500, ano da Reforma, muita coisa acontecendo na Europa, um novo mundo foi descoberto, novas oportunidades, e você vê que algumas coisas não podem ser somente coincidência. O rei de Portugal, chamado Emanuel, olha para um carinha chamado Pedro e diz: ó, pega um barco e vai até as Índias para procurar mercadoria, traça uma rota. Pedro Alves Cabral começa agora a ver uma terra, ele agora descobre o Brasil, e agora começa a chamar de Terra da Vera Cruz, ou seja, Terra da Cruz Verdadeira. Uma cruz é instaurada ali, tempo de Páscoa. O Pinta, Nina e Santa Maria, que são as 3 embarcações que ele vem, mesmo vindo de um império católico, não há imagem nenhuma. Historicamente falando, não se tinha imagens ali. É começado, então, a pregação pelos jesuítas. Era uma catequese, né? Pelos jesuítas, a catequese, que teve sua importância. Não tem como negar. Mas o problema foi quem veio para o Brasil depois disso. Quem foram os homens? Exilados, fugitivos. Ninguém queria encarar o mar, né? Fugitivos. O mar era todo mundo que queria fugir da Europa, todo mundo que queria fugir dos impérios, da lei, vinham agora para a nova terra, para ter um recomeço, mas infelizmente trazendo os velhos costumes, como as filhas de Ló, que saíram de Sodoma e Gomorra, mas não habitar em outro lugar. A Bíblia vai dizer que agora elas pegam bebidas e embebedam um pai. A pergunta que fica é: da onde essa cachaça saiu? Se as cidades foram destruídas. E onde aprenderam esse tipo de comportamento? Ou seja, não adianta sair de Sodoma e Gomorra se você levar Sodoma e Gomorra consigo. Pois é. Não adianta de nada. Então, começou a vir essas pessoas, todo mundo oportunista, todo mundo querendo se dar o melhor. Então, começa uma verdadeira corrida do ouro no Brasil. Então, agora tinha um problema. O Império de Portugal quer a sua parte, que era de 1/5, ou seja, 20%. Sim, quinto derrama. Era até esse quinto que surge uma expressão chamada quinto dos infernos, porque as pessoas reclamavam do imposto que tinham que pagar pesado, a coroa. Exato. Então, pensaram no jeito, vamos fazer o seguinte, a gente aqui é o brasileiro, a gente dá jeitinho em tudo. Como a gente faz para não pagar tanto imposto na mercadoria que a gente leva para Portugal? É fácil. Pega uma imagem, oca, coloca toda a mercadoria dentro, coloca ouro, coloca prata, coloca as especiarias dentro e fecha. A gente vai chegar lá na alfândega, eles vão revistar o barco, vão contabilizar uma parte, mas jamais vão quebrar uma imagem para ver se tem alguma então coisinha dentro. Era o santo e o profano, né? Exato. Aí surge a expressão de santo do pau oco, mas infelizmente o que o Brasil estava, na verdade, fazendo é o que Paulo alerta. O que é o ídolo? O ídolo nada é. Mas por detrás do ídolo
existem forças negativas e forças demoníacas que se alimentam da adoração que é dada a ele. Então, quando o Brasil fez essa estratégia de sonegação de impostos, o que ele estava, na verdade, fazendo era entregando a sua riqueza na mão do inimigo. Ele estava dedicando, ele estava consagrando a sua riqueza ao mundo espiritual das trevas. Isso é tão verdade que quando os judeus, também perseguidos, vieram, dessa vez agora para cá, na cidade de Pernambuco, cidade de Olinda, a primeira sinagoga Primeira sinagoga fundada, Capibaribe, né? e simplesmente eles expulsaram os judeus. A gente, não, a gente quer você não, a gente não quer os judeus aqui, pode sair, pega o seu barquinho e volta pelo mesmo lugar que você veio. E os judeus saem. E quando eles saem, eles vão agora para os Estados Unidos, junto numa cidade, e eles começam a fundar a primeira cidade, que era Manhattan, ou seja, Maranata, Nova York. e depois Nova York, a Nova Arca. A Nova Arca. E simplesmente ali é o centro financeiro do mundo agora. Manhattan e Nova Os York. recifenses se orgulham dizendo que quem fundou Nova York saiu de Recife. Saiu de Recife. Só que é a questão, saiu de Recife porque foi expulso de lá. A gente expulsou a riqueza que Deus trouxe para cá. Pois é. Aqueles que abençoarem serão abençoados. O povo judeu ainda há planos para este povo. É um povo que Deus ainda dedica seu tempo para ele. E se o Brasil tivesse recebido eles bem, talvez a nossa história tivesse sido diferente, mas nós expulsamos. E agora o sonho da maioria dos brasileiros é sair daqui para trabalhar lá. Pois é, né? Então vejo que Fazer o que culturalmente dá. falando, teologicamente, historicamente falando, a gente tem um bocado de Muito bem. problemática. Vamos aqui ler, por gentileza, Romanos 12, verso 7, para basear toda a nossa conversa, né? Porque foi um bate-papo maravilhoso sobre a necessidade do estudo, da dedicação e de fato, foi extremamente importante alertar as pessoas sobre esse conhecimento, porque tem se tornado muito escasso e como você falou, quem se dedica extremamente à teologia e esquece da sensibilidade e da intimidade com Deus está em um extremo. Assim como aquele que também não quer buscar a teologia está em outro extremo. E por mais que não se conheça a Deus na sua totalidade, tem que haver um esforço, um esmero em querer conhecer aquilo que é humanamente possível. E só se conhece através da dedicação, do estudo. E esse texto ele fala muito sobre isso, né? Ele é curto, mas fala sobre isso. Romanos 12, se puder ler, por gentileza. Sim. Romanos 12, verso 7, e a gente já encerra. Eu queria depois as suas considerações finais e uma oração, Amém. agradecendo a Deus por esse momento. Romanos capítulo 12, versículo número 7, diz assim a palavra do soberano. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensinar. Muito bem. O que exorta, na exortação, e o que reparte, faça com simplicidade. E o que o governa, com diligência, e o que demonstra misericórdia, com alegria. Dedicação ao ensino, né? Dedicação ao ensino. Essas palavras e esse bate-papo não seria prolongado se não houvesse uma dedicação ao ensino. Então, de antemão, eu já quero agradecer por essa entrevista. Eu sei que tem muita coisa para a gente falar e um assunto vai puxando o outro. A gente passaria horas falando sobre teologia, sobre conhecimento. E eu quero agradecer sua presença aqui, porque me enriqueceu de conhecimento, de edificação. E com certeza todos que participarem, né, assistindo esse episódio, vão ser muito edificados. Então, querido, suas palavras, né? Pode olhar para a câmera lá, agradecer ao povo, porque eu estou saindo daqui maravilhado por esse Amém. conhecimento. Deus continue te conservando com essa sabedoria, porque o chamado para ser um mestre ainda existe, né? Ainda existe. E eu estou vendo diante dos meus olhos. É por isso que a Bíblia diz que você não deve louvar a si mesmo com seus lábios, mas outros louvem. Então, estou cumprindo a função bíblica. Que Deus te abençoe, viu? Amém, meu irmão. Quem agradece a oportunidade sou eu. Fico extremamente honrado pelo convite de estar dentro da sua presença, pastor Cláudio, Zé Irlan, do irmão Silvano, que está aqui nos bastidores. E, amados irmãos, quando nós falamos sobre ensino, quando nós falamos sobre conhecimento da palavra, novamente eu peço, cuidado com os extremos. Todo o conhecimento do mundo, faculdade, cursos, eles são capazes de dar diploma, mas não são capazes de dar chamado. Mas da mesma maneira também eu devo me preparar.
a vida de Cristo, a vida de Deus é um rio que jorra para a eternidade. O que vai depender do quanto eu vou absorver dessa água é o quão vazio eu estou de mim, ou seja, quanto espaço eu abri de mim para recebê-lo. E isso só se acontece se você se esmerar, se você se desgastar, se você tirar aquilo que pertence a você e abrir um espaço para aquilo que é de Cristo, ou seja, a sua vida, preencha você. Como eu costumo dizer, não é sobre conhecer textos, é sobre carregar uma vida. E essa vida Yes. é Cristo. Glória a Amém. Deus, glória a Deus. Então, o diácono Afonso Farias, né? Paris. Por gentileza, faz uma oração agradecendo a Deus por esse momento e Amém. que Deus nos abençoe nesse dia. Amém. Poderoso Deus e soberano Pai, graças, Senhor, nós te damos por tudo. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo de mesa. Obrigado, Senhor, pelos novos amigos e novas oportunidades. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que foi poder ensinar a tua palavra, Pai. E que essa palavra, Pai, ache como uma semente, Pai, solo fértil no coração de cada um que Amém, ouviu. Jesus. Muito Que obrigado. essa semente possa crescer e frutificar, para que outras vidas também sejam alcançadas, Pai. Que aqueles, Pai, que estão parados na tua obra, recebam o teu glorioso chamado, recebam o teu propósito eterno, para que também possam ser participantes conosco, Pai, da obra, para que também sejam participantes conosco do galardão. É nessa expectativa, Pai, que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Filho Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Queridos, que Deus abençoe vocês poderosamente. Assistam esse episódio na íntegra, que vai ser de grande edificação espiritual para você. Deus abençoe, meu querido diácono. Que Amém. Deus continue te conservando com essa sabedoria e estejam firmes. Desperta Arapiraca. Até a próxima, em nome de Jesus.